Nós vivemos dias em que a salvação em Cristo Jesus que nós temos, ela se torna cada vez mais necessária e prática. Se torna cada vez mais necessária e tendo a necessidade de se tornar uma prática nas nossas vidas. Por quê? Muitas pessoas nós vemos que têm uma noção até boa da salvação, mas não compreendem claramente o aspecto prático dessa salvação. Como essa salvação deve interferir e agir nas nossas vidas, a fim de que a nossa vida glorifique a Deus. Esse é o desafio do texto para as nossas vidas. Esse é o convite que o apóstolo Paulo faz nesse texto, para que meditemos a respeito da prática da salvação na igreja, ou seja, na comunidade de fé, ou seja, no meio daqueles que Deus elegeu para a salvação e para a vida eterna. Irmãos, nessa passagem, o apóstolo Paulo coloca em prática uma série de contrastes. Ele contrasta, e esses contrastes são facilmente lembrados e conhecidos em toda a literatura bíblica. Ele contrasta a noite contra o dia, ele contrasta a escuridão contra a luz, ele contrasta honra e virtude contra a devassidão e a libertinagem. Numa leitura superficial, se nós fizermos uma leitura corrida desse texto, esses pares de opostos, eles podem ser facilmente observados, notados em termos de nós versus eles. A primeira leitura que a gente faz desse texto é a clássica comparação entre nós que temos a Cristo e eles, aqueles que não têm a Cristo. Mas isso é só um aspecto desse texto. E essa leitura superficial, ela pode incentivar alguém a encontrar o seu lado, a sua posição mais adequada no lado da cruz, no lado da virtude. Mas pode levar também a um erro de julgamento. Um erro de julgamento que nos leve a pensar que nós somos melhores por sermos salvos. Quando, na verdade, não somos. Porque a única diferença que há entre nós e aqueles pecadores que estão lá fora, pobres, cegos e nus e perdidos, é a graça de Deus em Cristo Jesus. Se não fosse a graça de Deus em Cristo Jesus, não haveria diferença. A prova disso é que se tirar Jesus da minha vida e da sua vida, não sobra nada. Sobra um pecador condenado pelos seus justos pecados. Sobra uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem qualidades ou qualificações alguma para herdar a vida eterna, para ser salvo. Uma vez que nós sabemos e entendemos, e a Bíblia nos ensina muito bem, que a salvação é pela graça de Deus e não por obras. Nós podemos ser, quando lemos esse texto, nós podemos ser tentados a pensar que nós sabemos exatamente a respeito do que Paulo está falando nesta passagem. E dessa maneira, nós estamos prontos a assumir, como Lutero, por exemplo, que Paulo traça um contraste entre a libertinagem que havia em Roma, governada por pagãos, e a virtude dos cristãos. Certamente, não se pode deixar de observar esse aspecto. E Paulo não deixa de criticar o comportamento dos pagãos e recomendar uma atitude não apenas de ser diferente, mas também de fazer a diferença. No entanto, irmãos, essa passagem ela precisa ser refletida, ela precisa ser descompactada, ela precisa ser analisada com cuidado, porque esse é um texto muito rico e um texto com profundas implicações. Implicações morais, implicações éticas,
implicações teológicas e, por que não dizer, implicações missiológicas, implicações missionárias, uma vez que toda a carta de Romanos é também uma carta missionária. O apóstolo Paulo estava procurando desafiar a igreja a ver o mundo como a seara do Senhor. O apóstolo Paulo mostra que na igreja já não há mais diferenciação entre judeu e gentio, e que essa igreja é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, salvos estes que são dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Pelo que nos consta, o apóstolo Paulo queria chegar e pregar o evangelho nos confins da terra, que era a Espanha. Os confins da terra, naquele tempo, onde o mundo conhecido era aquele mundo em torno do mar Mediterrâneo, a Espanha era os confins da terra. E Paulo escreve uma carta com o objetivo de desafiar aquela igreja a suportar o seu ministério missionário quando ele chegasse para a pregação do evangelho. Paulo tinha essa visão. E essa visão ela também estava muito presente na igreja primitiva. E essa visão ela também precisa estar presente na igreja hoje, na nossa vida. Por isso essa passagem precisa ser refletida, para que não simplesmente nós nos apropriemos dela, confortando-nos na convicção de que somos cristãos e salvos por Deus, e isso nos leve a uma atitude de superioridade em relação ao mundo, uma vez que não há diferença. Essa única diferença quem faz é Deus em Cristo Jesus. Em Romanos, nessa epístola, Paulo apresenta uma narrativa que lembra aos seus destinatários como eles se tornaram a comunidade de Cristo. E como em Cristo eles eram desafiados agora a serem crentes. No trecho que vai do capítulo 1, verso 38, até o capítulo 8, verso 39, nós podemos ver que ele lembra aos seus destinatários a maneira pelo qual Deus em Cristo Jesus interveio no mundo e o reconciliou com ele, reconciliou consigo mesmo, a fim de criar um povo de Deus e para Deus, composto primeiro de judeus, mas também de gente de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. Isso, meus irmãos, é missões. Isso, meus irmãos, é o verdadeiro sentido e significado do Natal. A missão, ela é primeiramente de Deus, e Cristo é o nosso missionário modelo, Ele é o nosso padrão. Dessa maneira, todos nós somos desafiados a compreender que, se Deus tem um caráter e um coração missionário, e se nós nos chamamos filhos de Deus, nós também precisamos ter esse caráter e esse coração missionário. A missão, ela é primeiramente de Deus. É Deus quem está realizando a sua missão nesse mundo de salvar pecadores, de salvar gente como eu e como você que não merece essa salvação. Não há mérito em nós. Nós não somos especiais. Aliás, isso sempre me leva a refletir toda vez que eu vejo lá no meu contexto de trabalho no Oriente Médio a notícia de que houve um atentado, um carro-bomba, um homem-bomba, uma mulher-bomba e agora até criança-bomba tem. Isso me leva a pensar, a refletir sobre a minha própria relação com Deus e até onde vai o meu compromisso com Deus e com o Evangelho. Porque é fácil pensar que essas pessoas se explodem sem razão, mas elas não o fazem por isso. Quando uma pessoa decide se explodir, se matar num atentado suicida, ela não está fazendo isso porque está triste, descontente com a vida, perdeu o emprego, o salário está baixo, brigou com a esposa ou coisa assim.
Quando isso acontece, e cada dia nós vemos mais isso na televisão, essas pessoas o fazem por fé. Essas pessoas o fazem por fé na mentira, por fé no erro, por fé em algo que Satanás lhes inculcou na mente, fazendo-os acreditar que seja a verdade. E por essa mentira que eles acreditam ser verdade, eles são capazes de dar a sua própria vida. E isso sempre me leva a pensar, e deve te levar a pensar também, deve nos desafiar a pensar, o que eu sou capaz de fazer pela verdade? Até onde eu sou capaz de ir pelo Evangelho? Até onde vai o meu compromisso com esse Evangelho? Porque Deus se comprometeu e se compromete comigo. Deus se comprometeu e se compromete contigo. Deus se comprometeu e Ele se compromete conosco todos os dias. E a prova disso é que nós estamos aqui, tendo a oportunidade de cultuá-lo, de adorá-lo, de engrandecê-lo e de sermos por Ele ensinados através da sua palavra. É desse tipo de amor que nós estamos falando. E é exatamente desse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando no contexto anterior. Olha o capítulo 13, verso 8, o que diz? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Irmãos, falar sobre amor e o amor de Deus me lembra de uma história que eu li não faz muito tempo, numa revista cristã internacional chamada Christian Today. Essa história falava sobre o relato, uma entrevista com um missionário que servia ao Senhor com a sua família, era marido, esposa e um filho, num campo muito hostil, num campo muito resistente ao Evangelho. Não obstante, essa família missionária decidiu entregar-se nas mãos do Senhor para servir ao Senhor justamente nesse contexto de adversidade, de perseguição e de sofrimento. Um dia, aquela turma, de moradores daquela região resolveu ir até a casa do missionário. Aquele povo cego pelo Deus desse século, que cega o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, eles foram lá e eles tomaram aquela família de casa, eles tiraram aquela família de casa, seguraram aquele pai, seguraram aquela mãe, separaram aquele pai e aquela mãe do seu filho, e ali, na frente daquele pai e daquela mãe, eles mataram o filho daquele casal a pauladas, da maneira mais dolorosa possível, e fazendo com que aquele pai e aquela mãe assistisse todo aquele sofrimento daquele filho. É claro que a organização missionária que os enviou, os tirou do campo para um tempo de tratamento, um tempo de aconselhamento, um tempo de cuidado, realmente. E foi exatamente nesse contexto que essa entrevista surgiu. O repórter foi lá para entrevistar esse pai, esse pastor. E o repórter perguntou: escuta, naquele momento em que você estava vendo o seu filho ali morrer na sua frente a pauladas, daquela maneira cruel, daquela maneira violenta, daquela maneira dolorosa, o que foi que você sentiu? Aquele missionário olhou para o repórter e disse: eu senti o amor de Deus. O repórter não compreendeu, desligou o rádio e disse: como é que é? Você sentiu o amor de Deus, mas eles estavam ali matando o seu filho na sua frente, a pauladas, e você vem dizer para mim que você sentiu o amor de Deus? E ele disse: é verdade,
Sabe por quê? Porque naquele momento em que eu via o meu filho ali morrendo daquela maneira horrível, eu me lembrei do Deus Todo-Poderoso, assistindo o seu Filho amado Jesus morrer na cruz por nós. E o meu sentimento naquele momento era que se eu pudesse, se eu tivesse alguma força, alguma metralhadora, algum poder, eu teria matado todos eles que estavam matando o meu filho. Tamanha era a dor que eu sentia. E naquele exato momento em que eu pensava assim, eu me lembrei de Deus e do seu amor. Ele, o Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem nas suas mãos todo o poder, tendo que suportar a morte do filho dele, do seu santo, naquela cruz do Calvário, por gente que não vale nada, gente como eu e gente como você. Esse Deus que podia, com um estalo de dedo, acabar com tudo. Mas ele suportou, porque ele acreditava em você, porque ele acreditava em mim, porque ele acreditava em nós, ele acreditava nessa igreja, ele acredita que nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo e viver de tal maneira que os homens vejam a presença de Cristo na nossa vida, que os homens vejam a diferença que Cristo faz na nossa vida. Porque Deus busca nesses dias, irmãos, verdadeiros adoradores, não verdadeiros cantadores. A palavra de Deus diz que Ele busca verdadeiros adoradores. Mas o que a gente tem visto aí é surgir uma geração inteira de verdadeiros cantadores. E você sabe qual é a diferença entre um verdadeiro adorador e um verdadeiro cantador? O verdadeiro cantador é aquele que vai na igreja e ele canta que é uma beleza, ele levanta a mão, ele bate palma, ele se derrama diante de Deus. Mas quando acabou o culto, acabou. Ele volta para casa a mesma pessoa. Nada mudou na vida dele. Ele entrou na presença de Deus através do louvor e da adoração. Ele saiu da presença de Deus. Ele ouviu Deus falar pela pregação da palavra, mas nada mudou na vida dele. Ele continuou o mesmo no tratamento com a mulher, com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o chefe, com o empregado, com o patrão. Deus busca verdadeiros adoradores, e os adoradores que Deus busca são justamente essas pessoas capazes de refletir Cristo nas suas vidas. É exatamente sobre isso que Paulo está falando, que é preciso ser uma comunidade de Cristo em Cristo, que a igreja é uma comunidade de Cristo em Cristo e para Cristo. Isso é missões. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Irmãos, a comunidade cristã, aquela comunidade cristã que estava em Roma, ela refletia essa diversidade. E ela era resultado, assim como nós hoje, da ação de Deus no mundo através de Cristo. Quando Paulo discute soteria, ou seja, salvação em Romanos, e ele o faz em todo o livro, ele refere-se à maneira pelo qual Deus revelou o povo dele como sendo composto por judeus e gentios. Gente de todas as raças, gente de todas as tribos, gente de todas as línguas, gente de todas as nações. E é isso que me chama a atenção nessa igreja. Essa igreja aqui é Água Viva. Já faz muitos anos que eu venho sonhando com uma igreja multiétnica, lá no Oriente Médio. Uma igreja capaz de agregar gente de culturas diferentes sobre o mesmo teto da graça de Deus em Cristo Jesus. O que vocês têm aqui, sendo essa igreja multiétnica, multicultural, é algo de Deus.
é algo precioso demais e que precisa ser preservado e um modelo que precisa ser replicado. Agora, não se enganem, o diabo vai procurar destruí-los, porque ele sempre procura destruir aquilo que Deus faz. Sempre. Ele vai criar confusão, ele vai criar problema, ele vai criar dificuldades. E o seu desafio como Igreja Água Viva é justamente viver esse compromisso com Cristo de tal maneira que o Evangelho seja vivido nesse amor em comunidade, esse amor que é capaz de amar aquele que é diferente da maneira que Deus ama, independente de circunstâncias. Esse é o nosso desafio. Aquela igreja apresentava uma fórmula que nós percebemos claramente nos capítulos 9, 10 e 11. E também nós percebemos essa fórmula no resumo que o Paulo faz do seu evangelho. Volta lá comigo no capítulo 1, verso 16. Olha o que diz o capítulo 1, verso 16. O que diz o capítulo 1, verso 16? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé, primeiro o judeu e também o grego. Se a salvação, irmãos, deve ser entendida em termos de Deus criando um povo para Ele, dentre todas as etnias, logo, a implicação ou as implicações dessa salvação, elas devem se tornar orientadas para a comunidade dos santos, a comunidade dos eleitos, ou seja, a igreja. Essas implicações, elas não apenas devem se tornar orientadas para a comunidade, mas como elas devem estar preocupadas com a forma pelas quais diferentes nações ou perspectivas culturais podem viver juntos para a glória de Deus e testemunhar juntos o Evangelho de Cristo. Se não, vejamos o que diz o capítulo 15, o verso 5 e o verso 6. Abra sua Bíblia aí no capítulo 15, o verso 5 e o verso 6. Olha o que diz. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a salvação, ela precisa ser percebida e praticada também socialmente. Nesse quadro, a nossa passagem ela é menos sobre a salvação pessoal e mais sobre as relações que os crentes têm uns com os outros. Essas relações elas estão ligadas ao ambiente social da igreja, ou seja, à comunidade de fé, como nós percebemos nos versos 13 e 14, que estão todos no plural. Olha o que diz o verso 13. Andemos dignamente. Olha o verso 14. Revistamo-nos ou revestivos de Cristo. Não é uma ordenança para um só, mas uma ordenança para a comunidade. Uma ordenança para a igreja. Revistam-se de Cristo. E esses termos, eles precisam ser compreendidos sobre a ótica de um novo íon. É a palavra grega para uma nova era, para uma nova eternidade, mas já presente. Um novo período de tempo que Deus estabeleceu e que a gente comumente chama isso de reino de Deus.
Ou seja, tudo isso deve ser observado sobre a perspectiva de reino de Deus, ou seja, desenvolver a mentalidade do reino. A mentalidade de cidadãos do reino de Deus. Não cidadãos desse mundo, mas cidadãos do reino de Deus, que já começou, que já vive e se expande através da nossa própria experiência de fé. À medida em que nós caminhamos com Cristo, à medida em que nós vivemos Cristo, o reino de Deus vai se expandindo em todas as áreas da sociedade. Irmãos, nada acontece por acaso. Nada acontece sem propósito. Eu entreguei a minha vida a Jesus aos 12 anos de idade. E desde aquele dia, estudando a palavra de Deus e meditando, eu estou convencido de que não existe sorte, de que não existe acaso, de que não existe coincidência, de que Deus é soberano e em todas as coisas Ele tem um plano, um propósito, uma intenção, um objetivo. É bem verdade que a gente nem sempre entende o que Deus está fazendo, mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle. O fato da gente não entender o porquê que Deus permite que certos problemas, certas lutas, certas dificuldades, certos sofrimentos aconteçam na nossa vida, é porque nós não entendemos. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja agindo. Isso não quer dizer que Deus não esteja no controle. Deus continua no controle da história e da história das nossas vidas. Deus cuida de nós e Ele cuida de nós pessoalmente. E é nesse novo tempo, e é nessa nova era, nesse sentido real de nova era, é nessa nova era que nós devemos viver. A era de Deus em Cristo nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Irmãos, se a gente for pensar bem nas implicações disso para a nossa vida, existem implicações profundas. Existem implicações profundas no fato de que Deus está agindo dessa maneira tão soberana. Primeira implicação: se nada aconteceu por acaso, significa que Deus te amou antes mesmo que você existisse. E é verdade, o texto da Bíblia mostra isso, que Deus nos amou e preparou a nossa salvação antes mesmo da fundação do mundo. O texto bíblico nos ensina isso. Isso quer dizer que Deus fez com que o seu pai casasse com a sua mãe para que você viesse à existência, o seu avô com a sua avó e assim por diante, para que você viesse à existência, para que você fosse alvo dessa graça de Deus, e para que uma vez sendo alvo dessa graça de Deus, sendo transformado por Deus dessa maneira, você fosse cada vez menos você e mais Cristo na sua vida. Esse é o objetivo. Cada vez menos eu, mais Cristo na minha vida. Cada vez menos eu, mais Cristo na minha vida. Cada vez menos a minha vontade, o meu querer, o meu ego. E cada vez mais Cristo na minha vida. Essas relações entre os crentes na comunidade de fé, elas estão no centro de tudo o que Paulo coloca em prática na sua carta aos Romanos. Mas elas se articulam mais concretamente dos capítulos 12 a 15. E sem essas implicações práticas, a história que Paulo está contando em todo o livro, nos capítulos anteriores, não teria nenhum sentido e nenhum impacto real na vida dos crentes de Roma, muito menos na nossa vida hoje. Várias injunções éticas o apóstolo Paulo faz. Uma injunção é uma diretiva, é quase que uma ordem, mas uma injunção ela tem sempre um caráter jurídico. O apóstolo Paulo está dizendo que tem autoridade para recomendar que os crentes vivam dessa maneira. E essa autoridade vem do fato de que ele vive dessa maneira. O que
traz à tona a ideia, aquela ideia tão clara no apóstolo Paulo, onde ele diz, olha, podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Aliás, esse é o cerne do discipulado, não é verdade? Esse é o cerne do discipulado. É algo tão importante que a gente vê tanto em voga e que essa igreja dá tanta importância e com razão. E com razão. É mesmo através do discipulado que discípulos de Cristo são formados. Mas lembrem-se, os discípulos de Cristo, eles vão sempre se parecer com os seus discipuladores. O que bota a vida do discipulador em xeque, porque ele tem que viver uma vida realmente comprometida com Deus, realmente comprometida com o Evangelho, realmente enraizada na palavra e na vontade de Deus. Quem já discipulou alguém sabe disso. O discípulo fica igualzinho você, é um negócio impressionante. Até os seus erros, as suas falhas, ele começa a copiar também. O que deve nos lembrar da importância que nós precisamos ter com a nossa própria vida e o nosso próprio relacionamento com Deus. Então, nesse capítulo, essas injunções técnicas, éticas que eu mencionei, introduzidas no capítulo 12, são introduzidas no capítulo 12 com 2 versos que apresentam a perspectiva de orientação de toda a ética do apóstolo Paulo, apresentada nesse livro. Paulo escreve, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa discernir qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não vos conformem com o mundo. É isso que o apóstolo Paulo está repetindo. Vocês que já conhecem o tempo, e esse tempo que o apóstolo Paulo está mencionando é a salvação de Deus em Cristo, a salvação de Deus revelada no tempo de Deus em Cristo Jesus, para mim e para você. Não vos conformem, pelo contrário, despertem do sono e vivam para Deus, vivam para a glória de Deus, vivam para o Evangelho e deixem que o Evangelho faça todo o trabalho de transformação na sua vida e através da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Gente, se a gente for parar para pensar nas implicações e discutir cada uma dessas implicações para a nossa vida e para a nossa espiritualidade, a gente não vai sair daqui. É um trecho pequenininho, porém riquíssimo em termos teológicos, em termos missiológicos, em termos éticos, em termos morais e assim por diante. Mas vamos continuar. A salvação precisa ser atualizada. Quem diria, né? A salvação não é software, não. Eu venho do background de informática, né? A salvação não é versão de software, não. Mas ela também precisa ser atualizada no sentido de ser experienciada no comportamento cotidiano dos crentes. Um comportamento que deve refletir os padrões de Deus, não os do mundo. Refletir os padrões de Deus, não os do mundo. Gente, nós estamos aqui para imitar a Cristo, e não para imitar o pessoal da televisão, não para imitar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, e a gente tem que evitar essa mentalidade dualista que muitas vezes aparece, de que existe um Deus do bem, Jesus e Jeová, ou Jeová, e um Deus do mal, o diabo, e eles estão em um conflito igualitário. Não, isso não existe. O mundo jaz no maligno, mas pertence a Deus. A Deus, e é justamente por não entender isso
que nós estamos perdendo terreno. Porque a palavra de Deus diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. É claro que essa promessa é para nós em Cristo Jesus. A gente sabe que esse texto ele se aplica diretamente à pessoa do Messias. Mais uma vez que nós estamos no ministério do Messias, nós somos os comissionados, Mateus 24, 18 a 20, os comissionados pelo Messias, a palavra vale para nós também. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E a gente não acredita. Já no Islã, Alá diz que deu o mundo aos muçulmanos como uma grande mesquita, e eles estão islamizando o mundo inteiro. Algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de estar no Nordeste, onde eu vi coisas horríveis lá. Um pastor que havia se convertido ao islamismo depois de mais de 20 anos de ministério. Mais de 50 igrejas plantadas. Um sujeito que era referência na cidade de João Pessoa, na Paraíba, converteu-se ao islamismo e está se tornando um dos maiores divulgadores do Islã no Nordeste brasileiro. Cabe aqui aquela regrinha clássica do futebol. Quem não faz gol, leva. Deus manda que nós preguemos o Evangelho. Ele nos dá essa oportunidade, Ele nos dá esse privilégio, Ele nos dá essa alegria que é pregar o Evangelho. E nós não fazemos, e nós dormimos no ponto. É por isso que a palavra de Deus vem para nós, para mim e para você nessa manhã, dizendo, desperta, acorda, Deus te chamou para algo muito maior. Deus quer usar a sua vida muito mais e de uma maneira que você jamais vai ser capaz de imaginar. Basta que você se coloque nas mãos dele, para que ele te use como um instrumento de redenção, como um instrumento de transformação. É isso que Deus quer fazer. Aliás, tem uma clássica frase no meio missionário que diz que o mundo, e é verdade, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com a vida de um homem ou de uma mulher inteiramente entregue nas mãos de Deus. E é verdade. É verdade. Se Deus não tivesse usado a vida, por exemplo, do reverendo Simonton, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Não é verdade? Então essa salvação ela precisa ser atualizada. Essa linguagem, né, da necessidade de viver os padrões de Deus e não do mundo, são apresentados nesse capítulo 13. Deus mostra essa necessidade quando nos convida, no verso 14, a revestirmos-nos de Jesus. Revistam-se de Cristo, abandonem o velho eu, abandonem a velha criatura e revistam-se de Cristo. Essa expressão, revistam-se de Cristo, ela aparece em mais dois outros textos, que é Romanos 6, de 3 a 5 e Romanos 8, 7. E parece-nos que ela está intimamente ligada ao ritual do batismo. Aliás, esse ritual que é uma poderosa metáfora para expressar a mudança na autocompreensão que os crentes devem ter de si mesmos. Quem é Deus? Quem sou eu? O que Cristo fez por mim na cruz e o que Deus deseja que eu faça nele e por ele e para ele. Por isso, aquele clássico e célebre verso da Bíblia, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, no capítulo 13, essa convicção do apóstolo Paulo de que em Cristo e por causa dele, os crentes têm agora a possibilidade de se comportar de maneira que se expresse esse sacrifício santo, agradável a Deus, está ligado ao fato de nós estarmos conscientes
do tempo em que nós estamos vivendo. Para Paulo, a morte e a ressurreição de Jesus inaugurou esse novo íon, esse novo tempo, essa nova era, esse tempo do reino de Deus, em que as antigas potências, a morte e o pecado, mesmo que não tenham desaparecido, não têm mais poder para governar a vida dos crentes. Conscientize-se disso. Embora a morte e o pecado não tenham desaparecido, eles não têm mais poder sobre a sua vida. Não se coloque novamente como escravo, porque Cristo te libertou. É Cristo quem tem te convidado e te dado todas as condições de viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus, uma vida que glorifique o nome do Senhor, uma vida que referencie a graça de Deus, uma vida para quem os outros olham e digam: ali vai um servo de Deus, aquele ali é um crente de verdade. É isso que o mundo tem que dizer da nossa vida. Embora o que esteja acontecendo é exatamente o oposto. Ser crente tem se tornado escândalo nos nossos dias. Pois a palavra de Deus vem a nós nessa manhã dizer: vocês aí da igreja Água Viva, sejam diferentes. Não sejam mais um na multidão. Sejam diferentes. Porque nesse novo éon, o mestre dos crentes é Cristo. Concretamente, para a vida em comunidade, ou seja, para essa igreja, isso significa que não vive mais para os padrões do mundo, sejam quais forem eles. Na Roma antiga, essas normas eram associadas à libertinagem, à licenciosidade, à mentira, aos vícios e tantas outras coisas que nós sabemos que desagrada a Deus. E dessa forma, o apóstolo Paulo se sente confortável ao usar essas medidas para dizer que nós não deveríamos ser assim. No entanto, ele completa essa perspectiva relacionando a nossa convicção de que ser crente em Cristo significa viver uma nova vida. Irmãos, hoje mais do que nunca nós precisamos viver a nova vida. Se você já entregou a sua vida a Cristo, amém, glória a Deus por isso, mas viva a nova vida em Cristo. Viva essa nova vida em Cristo, em conformidade com o reino, não em conformidade com o mundo. Nesse sentido, é importante perceber que essa seção, esse trecho de Romanos 13, do verso 11 ao verso 14, está ligado ao seu contexto imediato. Ou seja, contexto imediato, quando a gente estuda a Bíblia, é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois do que foi dito. O contexto imediato diz, o que vem antes, que é o capítulo 13, verso 10, diz que nós deveríamos viver a ética do amor, completamente voltado ao próximo. Servir ao Senhor, servindo ao nosso irmão. Servir ao Senhor, servindo aquele que está do nosso lado. Da mesma forma, o contexto imediato posterior ao texto vem mostrar em Romanos 14:1, olha o que diz: acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opiniões. A igreja não é lugar de confusão. A igreja não é lugar de problema, de crise, de luta, de disputa, de ciúme, de inveja. A igreja é local de amor. A igreja é local de serviço. A igreja é local de humildade. A igreja é local de gente que se entende e se vê como um nada, um ninguém, porém amado por Deus e transformado por Jesus. E isso leva a gente a agir com gratidão por tudo que Deus fez.
essa gratidão que nós sentimos deve nos mover a viver essa nova vida, a viver essa nova ética. Dessa forma, Paulo exorta aos seus destinatários e a nós para acolher a todos em amor e para, ao invés de enfatizar a fraqueza na fé dos nossos irmãos, servir como instrumento de Deus para a edificação da vida dos nossos irmãos. Agora se pergunte, será que você tem sido um instrumento de Deus na edificação da vida do seu irmão? Ou será que você tem sido um sinal de alerta da fraqueza dele? Da fraqueza dele ele já sabe. E ele luta com Deus para ser melhor. Todos nós estamos nessa luta para sermos melhores. A gente não precisa de mais ninguém que aponte os nossos defeitos. O que a gente precisa é de gente disposta a caminhar com a gente e nos ajudar a mudar. Nos ajudar a ser melhores. Nos ajudar a ser melhores discípulos de Cristo. Irmãos, essa passagem deve ser entendida diretamente e intimamente ligada a todo o caráter exortativo dessa carta. Dessa maneira, é impossível simplesmente compreender a salvação como um convite para se concentrar na salvação pessoal, mas um desafio a se concentrar na salvação e na edificação daqueles que estão ao nosso redor. E aqueles que Deus colocou propositalmente no nosso caminho para serem por eles e para Ele, por Ele e para Ele, transformados através da nossa vida. De fato, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus, que nós comemoramos agora o nascimento de Jesus no Natal, né? A morte e o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus mudaram drasticamente o contexto desse mundo. Não estamos mais nas mãos dos poderes desse mundo, mas essa liberdade recém-adquirida não nos permite nos colocar acima dos outros. Percebeu como isso é sério? Essa liberdade recém-adquirida não nos permite nos colocar acima dos outros. Pelo contrário, ela é uma chamada, um desafio para lembrar que os cristãos precisam viver as suas vidas no mundo, mas não de acordo com os padrões do mundo. É estar no mundo, mas não ser do mundo. Dessa maneira, a gente volta à aplicação do nosso texto, que ficou bem apresentada aí no boletim, o resuminho do nosso texto, né? Esse convite à salvação, à prática da salvação na comunidade de fé, de acordo com Romanos 13, do verso 11 ao verso 14, apresenta pelo menos 3 aspectos. O primeiro é o aspecto da convocação, despertem do sono. Segundo, uma palavra de desafio, andemos dignamente. E terceiro, um conselho, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos capacite a viver dessa maneira. Que o Senhor capacite essa igreja. E quando eu estou falando dessa igreja, não estou falando da parede, nem do som, nem do áudio, nem das cadeiras. Eu estou falando de você. Que Deus te capacite a ser essa igreja que é e faz a diferença nesse mundo. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.